né? Então, a terceira fase, segunda fase aí da disciplina. Eles têm uma função bastante específica dentro da estrutura de um circuito, né? Que é o de armazenar energia, e eles acabam tendo uma função mais ampla quando a gente trabalha com corrente alternada, que é aí já o terceiro bloco da disciplina. Então a gente hoje vai analisar, vai entender, né, o que é um capacitor, como é que ele funciona, por que ele armazena carga, o que ele é formado, né? Depois a gente vai passar por uma bateriazinha de exercícios daqueles de fixação específicos sobre capacitores e depois, como eu tinha dito antes, a gente passa para uma série de exercícios, para a bateria de exercícios de revisão, finalizando aí o bloco 2 da disciplina Eletricidade Aplicada. Tá? Então, se ninguém se opõe, se eu não estiver atrapalhando o pãozinho de ninguém, vamos dar início aí a aula de capacitores. Esperando que estejam todos bem, com muita saúde. Acredito que sim, porque ninguém falou nada, ninguém se manifestou. Já terminou, mas não precisa comer tão rápido. Capacitor, também conhecido como acumulador de energia, a principal função dele no circuito é acumular cargas elétricas. Quase todos os circuitos elétricos usam capacitores, eles são circuitos RC, né? Existem os RLC, existe circuito R, só o resistivo, o RC, que é o resistor e capacitor, e o RLC, que é aí o mais amplo de todos eles, que tem aí mais de um tipo de impedância. Tá? Essencialmente, um capacitor ele é formado por um meio dielétrico, por um material isolante, né, que separa algumas placas, alguns elementos condutores, e ele é, no fundo, placa, placa e um dielétrico no meio, ou várias camadas de placas e dielétricos. Por exemplo, o capacitor muito comum de ser encontrado no circuito, que é aquele um redondo, né, um pouquinho maior, que vocês vão ver aí nos ventiladores de teto, né, quando você abre aquele controle, né, do ventilador de teto, ou ele tem um capacitor ali, ou o capacitor está colocado lá em cima, perto do ventilador, né? De que ele é formado? Ele tem aqui várias camadas, né, que são enroladas tipo um rocambole, onde a gente tem placas metálicas condutoras e aqui um material dielétrico, muitas vezes papel com óleo ou algum outro tipo de material flexível, embebido sempre em óleo para melhorar inclusive a flexibilidade do material, e esse material todo é enrolado de maneira que as cargas elétricas vão se acumular aqui dentro. Esse é o tipo mais comum, que é o chamado capacitor de placa paralela. Tá? A capacitância, como o objetivo de um capacitor é acumular carga, ela é medida pela quantidade de carga armazenada por ele, dividido pela diferença de potencial a qual ele está submetido. Então, quanto maior a quantidade de carga e menor a diferença de potencial, maior a capacitância, né? Maior a capacidade de armazenagem de carga desse capacitor. Então, quanto mais cargas ele tiver, ele puder armazenar, maior a sua capacitância. Capacitância é uma unidade medida em farad,
Desculpa, a unidade de medida de capacitância é o farad, que é uma unidade derivada, né, de Coulomb por volt. Tá? Lembrando que volts é energia por unidade de carga elétrica, né? Então, quanto menos energia eu tiver que fornecer por unidade de carga elétrica e mais cargas elétricas estiverem acumuladas, melhor é o desempenho do capacitor, melhor é a capacitância. Tá? Como que ele é medido na maioria dos casos? A capacitância ela vai variar com o material e também com o formato, tá? Tem muito da geometria. Se o capacitor ele é circular, se ele é reto, tá? Muito da geometria escolhida para o capacitor. Se eu tenho, por exemplo, um capacitor com duas placas paralelas, e que, perdão, eu estou com sono hoje, e que no meio dessas placas tem vácuo, né? Seria alguma coisa assim. Opa, né? Eu tenho aqui uma placa, outra placa, fio chegando, fio saindo, e aqui no meio vácuo. E essas placas têm uma distância d entre elas. E também, cada uma dessas placas tem uma área A. Como é que é medido a capacitância desse capacitor? A permissividade do meio, no caso o vácuo. Quanto maior a área, maior a capacitância. E quanto menor a distância, maior a capacitância. Então, produto da área pela permissividade do meio, dividido pela distância entre as duas placas, tá? A rigidez dielétrica, né, que é o limite superior de tensão que um meio dielétrico suporta, ou seja, até que diferença de potencial um meio, um material pode suportar mantendo a condição de ser dielétrico, ou seja, mantendo a condição de não permitir a passagem da corrente, né? Ele não permitir a passagem de cargas. Depende do material, por exemplo, no caso do ar, essa rigidez dielétrica é de 3 milhões de volts por metro. Então, quando nós observamos uma descarga elétrica no meio ambiente, significa que a diferença de potencial superou ali os 3 milhões de volts por metro. Tá? O papel, que é bastante usado nos capacitores, tem uma rigidez bem mais alta, 16 milhões de volts por metro, tá? E indo até os materiais, né, com o Teflon tem uma rigidez elétrica muito grande, e aí vocês vejam por que o óleo é usado para banhar as placas, né, a parte intermediária dentro de um capacitor, porque ele tem uma rigidez elétrica muito grande. Então, o fato de eu colocar metal, metal dielétrico aqui no meio e óleo aqui, né, na realidade estou colocando o óleo embebido, né, esse dielétrico embebido em óleo, eu aumento bastante a rigidez dielétrica, ou seja, a capacidade do capacitor aqui de suportar uma diferença de potencial maior. Tá? O campo elétrico entre as placas de um capacitor, ele é dado por diferença de potencial dividido pela distância. Então, quanto maior a distância entre as placas de um capacitor, menor o campo elétrico. Então, por isso os capacitores acabam tendo distâncias curtas e a diferença de potencial aí é a do circuito. Tá?
Tudo bem até aí, gente? Tudo bem, professor? Todo mundo tão calado. Meu Deus do céu. Olha, isso é o frio? Tá todo mundo assim, ó, sentindo frio. Ninguém quer chover uma figurinha aqui de frio. Eu não sei se vocês estão congelando, estão com frio, ou se vocês estão dormindo, estão tudo com sono. Ah, vi até outra, a pessoa aqui abrindo a boca assim, ó, ah, vocês, ai meu Deus do céu. Uma coisa que ocorre no capacitor é a polarização da carga elétrica. O que acontece quando eu coloco uma diferença de potencial num material que ele é condutor? Se eu tenho polo negativo desse lado e polo positivo desse, e aqui no meio eu tenho cargas livres, o que vai acontecer? Os elétrons podem se deslocar, eles vão ser repelidos pelo lado negativo, atraídos pelo lado positivo, e daí essas cargas elétricas vão entrar em movimento. Isso ocorre quando eu tenho um meio condutor. E o que acontece quando eu tenho um meio não condutor, quando eu tenho um dielétrico? Cargas negativas, carga positiva aqui. O que vai acontecer aqui nesse meio? Olha só, vamos lembrar de uma aula minha lá no início do semestre, que eu disse a vocês que o núcleo atômico era formado por cargas positivas e neutras, e em volta dessas cargas circulam, desses núcleos, desculpe, circulam as cargas negativas. Quando eu tenho uma conexão forte entre os elétrons da nuvem e os prótons do núcleo, eu não consigo arrancar elétrons e fazer com que eles circulem como aqui. Mas vamos pensar que esse núcleo positivo, ele tem um elétron circulando só. Quando eu coloco esse cara no meio de um campo elétrico, ele não vai liberar esse elétron. Mas o que vai acontecer? Param. O núcleo positivo, vou colocar campo elétrico negativo desse lado, a polaridade do campo, né? Indo de lá para cá. O que vai acontecer? Como esse núcleo vai ser repelido pela parte, né, pelo lado negativo e atraído pelo positivo, desculpa, vai ser atraído pelo negativo e repelido pelo positivo, e o elétron, ao contrário, ele vai sofrer uma deformação da nuvem, tá? Então, o que era um movimento quase que circular, ele agora começa a ser um movimento com uma deformidade, né? O elétron vai se aproximar do lado positivo, ele não consegue se libertar e se deslocar, mas ele vai sofrer uma influência. Isso faz com que o material ganhe uma coisa que é chamada polarização, né? O material continua sendo neutro, mas agora a gente pode pensar que cada uma das moléculas desse material, cada um dos átomos, ele vai sofrer uma deformação tal que a gente vai ter polo positivo e polo negativo. E isso, feito em muitas camadas, né, vai criar um campo de oposição dentro do dielétrico. Então, aqui, ó, seria o material dielétrico, cargas positivas e negativas distribuídas de maneira
homogênea, uniforme. Quando eu submeto esse material a uma diferença de potencial, o que acontece é que eu vou ter um reordenamento das moléculas dentro do material, elas vão se mexer, vão se polarizar, de maneira que as cargas positivas vão se aproximar do lado onde tem o campo negativo e, ao contrário, o lado negativo das cargas vai se aproximar do lado positivo. Ou seja, se, do ponto de vista do dielétrico, das placas, eu tenho um campo elétrico das placas neste sentido, o que vai acontecer é que dentro do dielétrico eu vou ter um campo elétrico inverso. E esse campo inverso, ele vai aumentar, 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 até que ele iguale esse campo das placas. E é aí que o capacitor é dito carregado. Então, quando você liga qualquer aparelhinho desse que tem um standby, vamos pensar numa televisão, né? Tá? Quando você liga a televisão à tomada, demora um pequeno intervalo de tempo para que a luzinha do standby acenda. Esse é o tempo que demora para que o capacitor ele iguale o campo elétrico gerado dentro do circuito pelo fato de você ter ligado o equipamento na tomada. E do mesmo jeito, quando você tira, né, desliga da tomada um equipamento desse tipo, vocês devem ter observado que a luzinha vermelha permanece acesa um tempo e aí depois ela apaga, né, apaga rapidinho, mas ela demora a começar a apagar. É o tempo de descarga. Por quê? Quando eu ligo o equipamento, as cargas dentro do dielétrico estão assim. Tá? E aí, ao ligar o equipamento, demora um tempo para que elas se organizem desse jeito e anulem o campo elétrico, né, com o campo de oposição. Da mesma maneira, quando eu desligo esse circuito, o que vai acontecer é que esse campo elétrico aqui nas placas desaparece, e aí demora um tempo para que essas cargas se reorganizem e isso dá o tempo de descarga do capacitor. Então é uma questão de polarizar e de depois zerar essa polarização, tá? Quanto maior for a rigidez dielétrica no material entre as placas, ou seja, quanto maior for a capacitância, maior a quantidade de carga elétrica que ele vai acumular aqui, né, da forma polarizada, para conseguir é, anular o campo elétrico devido a, ao gerador aqui, né, quem está fornecendo a diferença de potencial, tá? Então, mais cargas vão poder ser armazenadas no que se chama de armadura do capacitor, que é a parte interna dele, tá? Tudo bem até aí, gente? Sobre capacitor? Alguma dúvida? Professor, o microfone do senhor está cortando. Melhorou agora? A minha não tá falando que não tá cortando, não. Deve ser o. Gente. Tá. Ok, então olha só, a pergunta é, então, qual é a função do capacitor? Ele acumula a carga e elimina o campo elétrico ao qual ele foi submetido.
né? Então, ele gera um tempo de carga e de descarga, o que já pode representar uma proteção para o circuito, e isso que é o stand-by, né? O aparelho está ligado na tomada, mas não está em funcionamento, ele fica só em stand-by, porque o que significa, né? Como é que eu crio esse stand-by? Eu crio ele com as cargas acumuladas no capacitor. Qual é a vantagem disso? Uma delas é que, como o aparelho está ligado na tomada, ele já está numa temperatura de funcionamento e eu estou mantendo ali as memórias, né, dele, tudo, e ele fica muito mais rápido de ser ligado, né? Quando você liga o televisor, né, quando você liga o equipamento que tem esse capacitor, ele não vai demorar tanto tempo para entrar em funcionamento quanto se ele não tivesse esse sistema capacitivo, tá? A outra grande vantagem do capacitor, para a qual ele é usado, além de manter essa conexão e de manter o circuito aquecido, etc, etc, ela vem quando a gente estuda corrente alternada, tá? Nós vamos ver que existem, na realidade, dois tipos de corrente, tá? Quando a gente tem um circuito em funcionamento, a corrente elétrica ela é formada pela corrente de cargas elétricas, efetivamente, mais a chamada corrente de deslocamento, tá? Esse aqui, então, o movimento de cargas, e a chamada corrente de deslocamento é a onda eletromagnética associada aí a uma corrente, tá? Qual é a função do capacitor no sistema de corrente alternada? Ele bloqueia a corrente de carga. Ele deixa passar só a onda eletromagnética. Por quê? Ao ligar o capacitor, como ele cria esse campo elétrico contrário aqui, que se opõe ao campo elétrico das placas, não passa, não circula mais corrente elétrica de carga por aqui. O que passa por aqui é uma onda eletromagnética, e aí a gente vai ter um outro tipo de circuito, um outro tipo de abordagem, tá? No, Num circuito de corrente contínua, como a gente está vendo por enquanto, a única função dele é carregar e zerar a circulação de carga elétrica. Então, liguei o meu equipamento eletroeletrônico com standby, ele entrou em funcionamento, carregou o capacitor, a partir daí o circuito permanece ligado, né, já com cargas acumuladas, porém ele não vai ter carga elétrica circulando, não vai ter corrente elétrica circulando. Esse é o chamado regime estacionário do capacitor. Por que é tão perigoso alguns equipamentos, quando a gente desliga, né? Ele precisa ser descarregado numa bancada, por conta desse acúmulo de cargas no capacitor, né? A chamada eletrostática pode permanecer uma polarização residual. Então, por exemplo, quando você abre um computador, né, de torre, antes de botar a mão numa placa dele, é recomendável que você descarregue ele, porque pode ter alguma carga residual acumulada no capacitor e ela dá um choque bem fortinho, viu? Para uma pessoa que tem algum problema cardíaco, ele pode, inclusive, causar uma parada cardíaca. E o que é o desfibrilador? É um grande capacitor, né? Você liga, ele acumula carga, acumula, 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 e aí você vai lá e conecta as duas placas no corpo de uma pessoa e ele dá uma descarga elétrica, né? Por isso que existe um tempo entre ligar e poder colocá-lo em funcionamento. Você tem que esperar ele acumular a carga, tá? Isso é o princípio de funcionamento do desfibrilador. Ok?
Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Professor, o que que faz o capacitor queimar e por que que depois dele queimado ele ainda continua dando sinal? Queimar significa romper a rigidez dielétrica. Então, você submeteu ele a uma diferença de potencial maior do que ele aguentava, e aí ele começa a deixar passar a corrente. Ele não tem mais a função de impedir a passagem da corrente elétrica, começa a circular, por isso que dá sinal. A função Entendi. dele é quando você liga o circuito, ele carrega até um ponto que ele não deixa mais circular a corrente elétrica, né? Ele impede aí a passagem da carga. Se ele for rompido, vai circular, vai ter corrente circulando. Isso pode acontecer por vários motivos, né? É, porque a diferença de potencial foi maior do que ele suportava, ou porque os capacitores, eles têm, especialmente os mais antiguinhos, que dava para abrir e ver, os atuais você não consegue ver. Isso aqui era papel, tá? Ao invés de placa metálica fininha, como se faz hoje, era muito comum ser papel com óleo. E aí, à medida que o tempo ia passando, esse papel ia sendo danificado, ia rasgando, então ele acabava permitindo a circulação de corrente entre as placas, tá? Mas o mais comum hoje, ou porque danificou fisicamente, em alguma queda, houve uma fissura, uma fratura aqui da placa metálica, ou o que é mais comum, ele teve uma sobrecarga, ele não resistiu e deixou de funcionar como dielétrico. E aí você tem circulação de corrente sem ter o acúmulo, né? Mas, por exemplo, se for o do standby, ele não vai conseguir mais gerar carga suficiente para manter o standby funcionando. Tá? Ele não vai mais acumular. Ao invés de acumular carga na armadura, ele vai deixar a carga elétrica fluir. Então ele perde a função no circuito. Tá? Beleza, gente? Professor, eu Sim. não entendi muito bem o conceito de rigidez dielétrica. Rigidez elétrica é o quanto que um material suporta de diferença de potencial em que ele se mantém dielétrico. Porque assim, o dielétrico ele não permite que a carga flua através dele. Mas todo dielétrico tem um limite. Dependendo da carga, da diferença de potencial, ele vai deixar de atuar como dielétrico e vai passar corrente. Por exemplo, o nosso corpo, ele tem uma rigidez dielétrica, né? Nós não somos bons condutores. Mas a partir de uma certa diferença de potencial, nós somos. Só que com oposição do material. E isso faz com que a gente tenha efeitos nocivos no corpo humano pela passagem da corrente elétrica. Por exemplo, quando você está usando um. Deixa eu mudar o compartilhamento aqui. Você colocou como isolante um determinado material. Tá? Aqui está um isolante, um dielétrico. Só que isso vai funcionar como isolante até um certo limite de campo. Tá? Passou desse limite, vai circular. Então, a rigidez dielétrica é até qual voltagem por metro, né, medida assim, este material suporta.
Então, você tem uma diferença, por exemplo, de potencial entre as nuvens e o solo. Mas, em algum momento, essa diferença de potencial aqui, ela pode superar a rigidez dielétrica do ar. E aí, o que acontece? Tem uma descarga. Tá? E aqui a rigidez dielétrica, você tem uma tabela que eu... Deixa eu colocar ele para você. Deixa eu mudar o compartilhamento para voltar na tabela. O que você tem aqui nessa tabela é por material, tá? O quanto que ele vai suportar. Então, se você coloca papel entre as placas, né, lá no capacitor, ele vai suportar até 16 milhões de volts por metro. Se você usar Teflon, ele suporta 60 milhões, por isso o Teflon é um material usado, né? Se você colocar porcelana, tá? Porcelana suporta até 16 milhões de volts metro. Tanto é que o que era usado nos velhos fusíveis? Alguém já viu um fusível? É o avô do disjuntor. Sabem o que é um Chumbo, fusível? né? O chumbo utilizava, não? Chumbo e porcelana. O que era o fusível? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem do fusível aqui. Como é que ele funcionava, a constituição de um fusível? Ele tinha um problema que não dava para testar o fusível, né? Não esse. Deixa eu conseguir uma imagem de um antigão. Só tem fusível moderno agora aqui. Poxa vida. Não tenho. Deixa eu buscar aqui um fusível antigo. Deveria ter guardado alguns. Tinha um monte desse tipo na minha casa. Eram verdadeiras peças. Hoje é uma verdadeira peça de museu. Achei. Vou mudar o compartilhamento. Um minutinho. Olha só, isso aqui era o fusível, é o que era usado no lugar do que hoje onde a gente coloca o disjuntor, tá? Como é que ele funcionava? Ele ficava lá no relógio da casa, né, na entrada de energia. Uma parte, um dos fios, né, uma das entradas tocava aqui, parecido com a lâmpada, né? E a outra aqui, tá? E a conexão entre essas duas partes, ela era por meio de uma conexão, e aqui dentro, de chumbo, né? Por que o chumbo? Porque o chumbo é um material que, quando submetido a uma diferença de potencial grande, ele aquece e derrete, então interrompe a conexão. E para que a pessoa possa colocar e retirar o fusível no circuito, isso aqui, que hoje é usado material plástico nos similares, era de porcelana.
Materialzinho claro também. Inclusive a base onde ele era conectado, que você tinha a chave, né? Você tinha a chave de ligação, era uma base de porcelana também. Por que porcelana? Porque é um material com uma alta rigidez elétrica. E se vocês olharem aqui nessa, se vocês olharem aqui nessa lista, vão ver que a porcelana está lá no 12 vezes 10 a sexta, 12 milhões, tá? Maior que a madeira, né? Então é um isolante mais resistente que a madeira, sem correr o risco de incêndio, como a madeira corre quando tem a rigidez rompida. Hoje você tem vários materiais muito mais baratos que a porcelana e que tem aí uma rigidez elétrica tão boa quanto, tá? Mas a rigidez elétrica é, no fundo, até que ponto o isolante atua como isolante, né? Até que ponto ele suporta resistir e impedir a passagem da corrente elétrica. Ok? Era essa. Tirou a dúvida, Carlos? Juan, desculpa. Não foi o No, Carlos. Julio, profesor. Julio. Sí, Julio César. Isso. Sim. Sí, o concepto dielétrico. Dielétrico é isolante. É o termo técnico, né? Ele não permite a passagem da corrente elétrica. Ok, isolante, tá bom, obrigado. Tá? Então, tecnicamente, você fala mais em dielétrico do que isolante. Então, o fio, por exemplo, ele vem o que significa um fio encapado? É um material dielétrico em torno dele que você vai impedir a passagem da corrente. Só que mesmo um fio com o dielétrico, dependendo da diferença de potencial, o dielétrico não suporta. Por exemplo, cabo de alta tensão, ele não vem encapado, porque com aquela tensão alta que circula num cabo, você não tem nenhum sentido colocar aquele plástico em volta dele. Primeiro que ele vai derreter, e depois ele não conseguiria isolar, né? Já esses fios que a gente tem de aparelhos eletroeletrônicos, abajur, computador, né? Ele tem uma camada lá de isolante, você segura nele sem ter nenhum problema, né? E porque ele não deixa que a corrente elétrica circule. Já num cabo de alta tensão, você não consegue um dielétrico que suporte a temperatura e consiga impedir a passagem da corrente elétrica. Então, aqui, por exemplo, no caso do ar, pense que eu tenho uma descarga elétrica no ar, eu tenho um raio, quando a diferença de potencial supera, né, o 3 milhões por metro. A rigidez elétrica do ar é rompida.